Perguntas aqui, ó. Alicinha, boa noite, Xuxa. Boa noite, Licinha. É verdade que o Michael Jackson te pegou? Não, Te pediu em casamento? Desculpa, não é pegou. Te pediu em casamento. Tô lendo aqui a E Alicinha. quis ter eu até acrescento a pergunta dela. Não só pediu em casamento, mas quis ter um filho com você. Não teve uma história dessa? eles Eu me vieram com um lembro que- contrato, eles vieram com um contrato. Quando eu fui chamada para conhecê-lo na Espanha, a gente se conheceu, depois eu fui para Neverland. Fui eu e o meu empresário argentino, o Toby, Vitor Toby, na época. E a gente chegou lá, ele estava me esperando. Eu sabia todos os meus gostos, tudo se eu gostava de pipoca sem sal, essas coisas todas. Me mostrou o cinema dele, clipe e tal. E aí, no final, muito carinhoso, beijando na mão, tudo muito carinhoso. Sabia que eu não comia bichos, tinha preparado lá comida pra mim, enfim. Aí ele falou, nossa, eu tô muito feliz. Ele falou em inglês, assim, uma hora assim, eu tô muito feliz de saber que as crianças da América Latina estão em boas mãos. E aí o empresário dele veio falar e disse assim, a nossa ideia é juntar a América Latina e a América Central através de crianças, através desse amor. E a gente está te oferecendo um contrato para você estudar, onde você seria um contrato... Contrato pra ter um filho, é isso? Contrato de uma união, Que loucura, cara. onde eu teria que levar dentro do meu ventre os filhos dele. Que maluquice, meu. É, mas ele fez isso, acabou fazendo com uma babá lá. Imagina se eu tivesse um filho do Michael Jackson, eu ia adorar ser meu sobrinho dançando pra trás, dançando pra trás. Au! Só o Au! que faltava, né, Serginho, na minha história isso, né? Pô, bicho, eu ia adorar, cara. Pô, olha, a Xuxa, olha, vou falar as oportunidades que ela já perdeu. Xuxa Meneghel! Não perdeu não. Um dia, escuta, tu não sabe de nada. Perdeu, Eu ele sei não- as paradas, Nessa tu aí não eu acho sabe. que não perdeu. Não, escuta, meu irmão, presta atenção. Vai. Nova York. Quem que se apaixonou pela Xuxa, que ficou louco pela Xuxa? John Kennedy. Essa ninguém sabe, poucos sabem. John Filho do Kennedy. presidente Kennedy, para quem não sabe. John Kennedy. Você saiu para jantar Ele com era John sobrinho. Kennedy. Não, então, e depois quando- ninguém soube mais o que aconteceu. Conta a verdade, Xuxa. Quando eu discutia, brigava com o Beco, o Beco até falava assim, ó, se você não ficar comigo, é bom você ir procurar um outro cara aí fora. Beco é o Senna, pra quem não sabe, tá pegando bonde andando. ele chegava e dizia essa coisa, tipo assim, não tem homem pra você aqui, a não ser eu. Ou você fica comigo, ou você vai lá pra fora. Eu falei, isso é um pedido de casamento, você ou fica com... Ou é uma praga que tu tá jogando, eu tenho que ficar contigo, ou tem que... Eu não vou encontrar mais entendi, ninguém. Aí, quando eu recebi a possibilidade, a oportunidade de conhecer o John, e aí eu fui jantar com ele e tudo. Cheguei em casa porque ele já queria vir pra cá, porque eu tinha uma ilha, né, Catitas, lá na Angra, eu já ia vir pra cá e tudo. Mas teve mais algumas coisas de trabalho no meio, e aí que a gente não pôde se ver nem nada e falar, e enfim, não ficou mais a não ser algumas faladas pelo telefone e um encontro. John Kennedy? Mas teve um encontro. Teve encontro de janta. Teve um Serginho. encontro. Eu tô sabendo que teve uma jantinha. John Kennedy. Pô, John Kennedy era o cara mais cobiçado de Nova York. Hein? Todo mundo se descabelou, meu irmão. Sim. E eu me lembro que eu falei, vai É que nessa. na época eu acho que eu tinha saído como na revista Forbes como uma das pessoas que As 50 salário, mas mais... Não, as 50 e mais tinha, bonitas e tinha do mais mundo, né? bonitas. Eu tava também entre as 50, e aí eu acho que ele deve ter Deve tido. ter visto lá. Ô, Xuxa, você sabe que outro dia eu tava conversando aqui, mudando um pouco de assunto, falando que você é uma grande inspiração para as pessoas que às vezes estão começando e que de repente o mundo dá muita volta. Por exemplo, você sofreu muitas coisas, como você era uma mulher muito bonita. Eu não sei se você vai lembrar, não precisa de repente citar nomes nem nada, mas você lembra que você, no início da sua carreira, o diretor tentou fazer um iaiá contigo, um glu-glu, sei lá o que foi que aconteceu, e que o mundo deu volta, e depois você virou a Xuxa. Você sabe que você estava na época comigo. Você Você sabe, que você me levava de moto até a casa da Luísa Brunet. Eu me era lembro, nessa época. quando você saiu do tinha planeta. 17 anos ali. Você saiu do Planeta dos Homens, ali que você trabalhava como figurante no programa do Jô Isso. Soares.
Fiquei 2 meses trabalhando ali. E aí a Luísa morava naquela vila, uma vilinha ali no Jardim Botânico, e você me levava de moto para eu dormir com ela toda segunda-feira para não precisar voltar para Bento Ribeiro. E aí você me levava até ali. E nessa época eu fiz 2 meses só, porque o planeta dos homens, que eram as meninas, eram meio que cenário. A gente ficava só de salto alto, biquíni, o maiô, andando atrás, ou de branco, figuração, de vermelho. Figuração mesmo. A gente era o cenário, a gente era a figuração. E raramente tinha uma fala. Tinha umas 4 ou 5 pessoas lá que tinham fala. E eu era uma dessas meninas que ficava passando lá. Só que as pessoas, quando iam assinar, o cara falava menor, aí vinha com papel, eu tinha que assinar, porque eu era menor e de idade. E eu tinha um talkback, que esse diretor na época, que era o Paulo, ele falou assim, você se lembra a primeira coisa da Grande Família, a primeira versão da Grande Família? Ele era Augustinho da primeira versão. Ah, é? E aí o Paulo, que era o diretor, ele falava no talkback, você vai sair comigo, menor? E aí eu fazia não com a cabeça, ele falava, pode ir pra casa. E aí ele fez isso algumas vezes, até quando uma vez ele estava assim perto de mim, de costas, ele falou, vai sair comigo essa vez ou não vai, menor? Se você não for sair, não precisa nem mais voltar. Aí eu saí e não voltei mais, por isso que eu fiquei tão pouco tempo. Só que daí demorou alguns anos, e eu entrei na Globo, e eu fui na sala do Mário Lúcio Vaz, e tinham 4 diretores sentados num sofá, e ele estava me mostrando, você pode escolher aqui tua figurinista, você pode escolher as pessoas, tua equipe, né? E os diretores são esses 4 aqui, e um deles era o Paulo. Aí eu cheguei perto dele e falei, oi Paulo, você pode perguntar meu nome? Aí ele falou, que é isso, Xuxa? Eu falei, não, você pode, por favor, perguntar meu nome? Aí ele, não entendi, eu falei, pergunta meu nome. Ele falou, qual é seu nome? Eu falei, a menor. Aí ele ficou meio gelado, assim. Aí eu falei, eu não quero como diretor, por favor. Aí ele levantou e todo mundo queria saber o que tinha acontecido. E eu, na realidade, não falei ali naquele momento, mas eu gosto de falar isso para que as pessoas saibam que tem muita gente que às vezes fala, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa que eu não queira, eu não vou conseguir sobreviver ou viver nesse mundo que muita gente acaba achando que tem que ir para esse caminho, seja homem ou mulher, né? Vão para esses lados de, tipo assim, ceder, né, a esses tipos de approach, de abuso, enfim. Eu me senti assim, naquele momento que eu pude dizer não algumas vezes para essas situações, que não foi só com ele, algumas situações já aconteceram assim, eu sempre me sentia poderosa, porque eu saí dali e dizia, nossa, minha mãe vai ter orgulho de mim, que eu não... E eu acho que as pessoas também têm que fazer isso, tem que se pegar em alguém, alguma coisa, e dizer, caracoles, eu não posso decepcionar, seja minha mãe, meu pai, minha irmã, minha avó, sei lá, eu não posso me decepcionar como pessoa mais na frente, eu não posso me decepcionar meu filho ou minha filha que vai vir. Acho que a gente sempre tem que pensar que a gente tem que um dia falar sobre esse assunto e não ter vergonha. Eu falo isso, eu não tenho vergonha de falar. Ele que deveria ter vergonha de ter o que ele fez. Com certeza ele não fez só comigo, entendeu? Por isso que eu dou um nome, eu não estou dando sobrenome, que eu não me lembro mais do sobrenome dele, mas dou nome, cara e tudo para as coisas que aconteceram, porque eu acho que essas pessoas têm que ter realmente vergonha disso. Isso aí é ter caráter, né? Você não se vender por coisas. Eu acho que é da criação, das circunstâncias. A gente, às vezes, também pode, às vezes, condenar certas pessoas que... É isso, né, que eu tô falando, mas eu acho que... não sabe, né? Mas, com certeza, não pode se agredir para conseguir algo, eu acho. Verdade. Não, a Xuxa passou muito perrengue, né, cara? Eu sei dos perrengues que a Xuxa passou. E muita gente, às vezes, confunde muita coisa, porque... A verdade é o seguinte, Rabelo, quem conhece a Xuxa e quem conheceu a Xuxa, porque eu já briguei por causa da Xuxa em vários lugares, porque as pessoas não têm noção quem que é a Xuxa. As pessoas acham, a Xuxa se deu bem por causa do Pelé, a Xuxa saía na revista pelada, não sei o que lá, então a Xuxa se prostituiu, a Xuxa não sei o que, não sei o que lá. São coisas tão ignorantes, porque quem sabe a vida como é que foi, então a gente sempre vai entrar nesse... Mas é legal você falar isso, Serginho, porque vamos deixar claro aqui, tirar fotos sem roupas nos anos 80, era por uma revista Playboy, era o máximo. Era o máximo. Você tinha que ser atriz, você tinha que ter talento para fazer isso. Você não podia ser uma influencer ou alguém que sei lá, namorou um jogador de futebol e, beleza, agora eu vou tirar foto e tal. Não, você tinha que ter
uma história para fazer isso. Então, quer dizer, eu só queria deixar claro que eu ganhei bem para fazer isso. Eu me lembro. E eu me lembro que até hoje as pessoas falam disso, e eu tinha 18 anos, na realidade tinha 17 para 18 anos quando eu fiz as revistas saíram aos 18 anos. Foi por causa dessa revista que eu fui vender a revista, trabalhar a revista, que me chamaram para trabalhar para criança. Olha que mundo que dá volta. Aliás, é maravilhoso aquela história que Isso que eu queria entender, que o cara, Sherman loucura, né, cara? falou pra você. Você foi, né, porque você fazia foto para a revista, de repente Eu fui foi lá trabalhar- divulgar a Playboy num programa etc, que era do Ziraldo, e onde tinha o Sherman também. E o Sherman me chamou no intervalo e disse assim: estou te olhando aqui, eu gostaria que você pensasse em de repente trabalhar para criança. Aí eu falei: olha aqui, tá vendo? Você é minha revista. Eu acabei de fazer uma foto, o que tem a ver uma coisa com a outra, eu trabalhar para criança, se eu acabei. Ele olhou para mim e falou: não, você tem um sorriso da Doris Day, a sensualidade da Marilyn Monroe e uma coisa de Peter Pan que eu acho que as crianças vão gostar. Maravilhoso. Então, eu acho assim, tem que deixar claro isso. Agora, o ruim é, por exemplo, meu primeiro filme que eu fiz na minha vida, que foi um filme para adulto, né? Um filme, melhor, não pode dizer adulto, porque daí as pessoas podem achar que era filme erótico. É um filme erótico. É um filme que não era censura livre, né? E as pessoas até hoje falam, me chamam de pedófila por eu ter feito um filme onde eu fiz um personagem, uma menina de 15 anos, que foi vendida para um prostíbulo, para ser vendida, para ser dada de presente para um político, e que ali tem uma cena onde existe um tocar num menino de 13 anos. Então eram duas crianças, né, duas que estavam nesse lugar, e que aconteceu isso, mas até hoje, eu com quase meus 60 anos, as pessoas carrega falam essa cruz. daquele trabalho que eu fiz, que era um trabalho como se fosse uma autobiografia. Então, eu acho assim, existe uma coisa que se chama ignorância. Existe uma coisa que não adianta você explicar para as pessoas isso daí, sobre nem a foto sem roupa, ou que as pessoas não vão entender. Tem gente que vai botar religião, tem gente que vai botar educação, tem gente que vai botar princípios, e que nada é mais do que um falso moralismo, que é hipocrisia, que as pessoas vão olhar e dizer assim: ela estava errada em ter feito isso. Eu fiz, foi meu trabalho, faria tudo de novo, seja o filme, seja as minhas fotos, as coisas que eu fiz para chegar onde eu estou hoje aqui sentado com vocês, falando sobre tudo isso sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum, que eu realmente nunca maltratei ninguém, nunca pisei em ninguém para chegar onde eu cheguei, entendeu? Nunca Eu realmente sou testemunha disso. Nunca realmente, repito isso, nunca me droguei, nunca usei meu corpo que não seja a minha imagem para ganhar o dinheiro e não meu corpo para ganhar dinheiro. Tive oportunidade, possibilidade? Claro que eu tive. Como existe não só na profissão de modelo, de atriz, existe na profissão qualquer uma, que se você quiser, isso vai existir. Porque muita gente fala: na profissão então de modelo existe muita prostituição, ou na televisão existe muita prostituição. Você pode achar isso em qualquer lugar, porque sempre vai existir se você quiser, ou se você procurar, ou se você quer achar isso, vai, entendeu? Então, eu acho que é bom a gente deixar claro isso daí, sabe, Sérgio? Porque é muito ruim até hoje. Eu ouvi as pessoas falando sobre... Elas não querem esquecer as fotos sem roupa, elas não querem esquecer um filme com censura, não um filme para adulto, um filme com censura. Elas não querem esquecer algumas coisas que de repente eu fiz, porque eu acho que não tem mais nada para se apegar. E tem tanta gente que faz coisas erradas que as pessoas botam um pano e dizem: tá tudo bem. E as pessoas ficam esperando que eu faça alguma coisa errada, entendeu? Para falar. Porque eu acho que elas não admitem eu ter chegado onde eu cheguei, ou ser a pessoa que eu fui num país onde as pessoas criticam muito. Por isso eu falei do nome da Anitta e vou falar de novo. Uma menina que não só tem uma bunda linda, que sabe rebolar muito bem, mas que canta pra caramba, tem muito talento, e as pessoas têm que bater palma. Coisa que, na realidade, elas não fizeram comigo. Eu acho que uma grande sacanagem que foi comigo eu entrar com 20 anos de idade na televisão, ter conquistado as coisas que eu conquistei. Aos 23 anos, eu não tinha um horário na Rede Globo, eu tinha o horário, das 8 à 1 da tarde, de domingo a domingo. Ninguém teve isso. É verdade.
como o Boni mesmo falou, eu batia 34 pontos de manhã. Isso era um na fenômeno. cidade. Isso era um Então, quer fenômeno. dizer, era uma E coisa assim. aquelas cartas que chegavam, imagina, meu irmão? Eram 8 mil cartas por coisa de dia que maluco. chegavam. Eram 8 mil cartas por dia que chegavam. Então, as pessoas querem falar mal de mim, todo mundo tem o direito de falar mal de quem quiser, mas vamos respeitar uma história? Com certeza. Tem que Entendeu? respeitar a Eu acho história. que as pessoas E tem que entender a têm que história. respeitar. Eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar e até de querer falar mal. Agora, de desrespeitar não pode a minha desrespeitar. história, não pode. Se a pessoa quiser realmente ser ignorante e continuar falando sobre um filme, quiser ser idiota, ignorante, continuar falando sobre fotos, ou se apegar a alguma coisa que não seja verdade, as pessoas querem fazer, façam, mas o seguinte, respeita o resto. Se me respeitarem o resto, tudo que eu já vivi, tudo que eu conquistei, já está ótimo. E outra coisa, Foi Xuxa, pouco, né? e outra coisa, Rabelo, Muito que você conquistou. esse filme que ela tá falando não é um filmezinho pornô chanchada, não. Esse filme é de um puta de um diretor. Premiado. Tinha Tarcísio Meira, o cara é premiado. Pois é, Mauro não é? Mendonça, Cara, Tarcísio Meira, Vera o Silas estava Fischer. até me falando desse diretor aí. O cara, meu irmão, o cara é... Walter Hugo Cury. A volta do Cupid. O cara, você fez Seria um- interessante você fez que as um- pessoas vissem esse as filme pessoas antes de falar. as pessoas entenderem, bicho. E Parece que ela falar fez de um uma porno assunto- chancha. Ela fez um papel de uma atriz, como qualquer pessoa. A Débora Seco fez o filme, a Bruna Surfistinha. Então Sim, agora exatamente. a Débora Seco Exatamente. O Rambo prostituta matou do- todo mundo. O Rambo matou. Então as pessoas têm que entender. Por isso, eu fico muito chateado quando alguém chega e Mas fala. isso é- Porque é o quem preço conhece sabe. Eu falo, meu irmão, você conhece a história da Xuxa? Você conhece a hora que ela acordava para ir trabalhar, que a mãe dela acompanhava ela, a dona Aldia, que Deus o tenha, levava ela em todas as capas de revista, todas as revistas, todos os negócios, babá. Ela dormia até maquiada. Então essas coisas me chateiam muito também, Xuxa, porque às vezes eu vou num lugar, eu pego um ignorante desse, um imbecil que fala, não sei o que, não sei o que, fala, meu irmão, cala a boca, Você brother. se lembra que um dia você me ligou da praia dizendo assim, eu tô aqui brigando com um cara que falou que tinha pego você? Que te comeu, que não sei o quê. Lembro. Ele era assim, ele me ligava e dizia, olha só, tô aqui, tava Lembro. jogando Sai vôlei, na porrada futebol, com o sei lá. cara, meu irmão. O cara começou a falar merda, falei, não, tu nem conhece a mulher. É sua cara, Ah, sabe? mas é bebê, porque na revista as pessoas têm esse pensamento e as pessoas têm que respeitar a história. Por isso que eu digo, quando você conhece uma pessoa, quando alguém tá falando da Xuxa, fala assim, o negócio é o seguinte, bicho, você conhece a Xuxa da televisão, do show. Então você pode falar dela o que você quiser, se você Não, gosta. mas você se lembra da minha resposta quando você falou, você transou com fulano de tal, que tá falando aqui que te comeu? Eu falei assim, fulano de tal, olha, fala pra ele que ele deve ter sido muito ruim, porque se eu comi, eu não me lembro. Porque não é ele Essa que é me boa. come, sou eu que como a pessoa. Então, se eu comi ele, eu não me lembro que ele deve ter sido muito ruim. Então, e aí ele, não, tô aqui, que não sei o que, ele tava pegando quase o cara, mas ficou com o pé da vida quando